Pois bom dia, boa tarde, boa noite. São 7 horas da manhã, estou aqui na quadra de esporte, onde eu trouxe meu netinho para brincar. Vou só gravar aqui um vídeo rápido para notificar aos meus amigos, aos meus companheiros e irmãos. Voltei a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová essa semana. Fui bem recebido ao chegar lá, embora que nem todos os irmãos vieram me cumprimentar, né? Nem todos os anciãos, apenas um, o irmão Marco Aurélio, que é sempre o melhor dos anciãos da congregação. E alguns irmãos também, né? Me deram boas-vindas, amigos que eu amo, sempre amei, eu sempre deixei isso claro. Eu só quero dizer o seguinte, para você que diz assim, mas irmão Natanael, você sabe dos erros todos que há, erros de entendimento dentro das Testemunhas de Jeová, e você ainda você está voltando para as Testemunhas de Jeová? Olha, eu nunca deixei de ser uma testemunha de Jeová, no sentido bíblico. Mesmo afastado esses 2 anos da congregação, eu nunca deixei de dar testemunho, de falar da palavra de Deus para as pessoas, né, de forma informal aqui na internet. E como eu disse em vários vídeos meus, hoje na Terra não existe uma religião sequer isenta de ensinos errados e equivocados. E as Testemunhas de Jeová sempre me agradou, apesar de tantos ensinos também errados como as outras têm, porque as Testemunhas de Jeová é a única que não se envolve nessa porcaria, nessa podridão da política, e nem traz a política para dentro de seus salões do reino. E também é a única que eu conheço que não participa nessas guerras e conflitos que tem havido no mundo. Por exemplo, você sabia que em todas as guerras que está havendo hoje na Terra, existem irmãos evangélicos de várias religiões e católicos nos 2 lados se matando? Mas se você for procurar, você não vai encontrar uma testemunha de Jeová sequer em nenhum desses conflitos. E isso mostra que a Testemunha de Jeová ela é superior nesse ponto. Elas seguem o que está nas Escrituras. Elas não pegam em armas para tirar a vida de ninguém. Elas não se envolvem na política. Só esses 2 pontos, no conceito bíblico, eleva as Testemunhas de Jeová a uma religião que merece nosso respeito. Claro que eu voltando, eu não quer dizer que eu vá agora ter a mentalidade de alguns equivocada, de que tudo que vem do corpo governante é a verdade. Não, não é. Assim como nem tudo que vem da dianteira de todas as religiões é a verdade. Isso eu deixei bem claro já em vários vídeos meus. Então, dessas religiões que eu conheço hoje, a que mais me agrada, apesar de tudo, são as Testemunhas de Jeová. Como eu até falei aos anciãos, antes de eu pedir para me afastar, que a religião que mais se aproxima da Bíblia são as Testemunhas de Jeová. As outras têm muitos ensinos bons, mas também têm ensinos que desagradam ao Criador, como, por exemplo, inferno de fogo, imortalidade da alma, trindade, e tantos outros, né? E além de tudo, são religiões que, se puder tirar o seu último centavo, tiram. Então as Testemunhas de Jeová não tem esse ponto aí negativo, ok? Por isso que eu estou voltando a frequentar. Vim só notificar uma coisa que, para mostrar que aquilo que eu sempre digo, que o corpo governante, ele às vezes, em alguns assuntos estão equivocado. Na última lição da reunião, né?
foi a lição no livro, o livro Histórias Bíblicas. E no finalzinho da lição, o corpo governante cometeu um equívoco, um erro de cronologia. Segundo o corpo governante escreveu lá, o chamado escravo fiel e discreto, Israel saiu do Egito na mesma noite em que comemorou a ceia de Páscoa. Só que Números capítulo 33, verso 3 e 4, e também Deuteronômio 16, 1 e 6, diz que Israel saiu do Egito na noite de 15 de Nissan. E a ceia de Páscoa foi na noite 14 de Nissan. Então há um erro cronológico aí, que não somente o corpo governante comete nesse ponto, mas a maioria das religiões, quando ensinam que os israelitas saíram do Egito na mesma noite da ceia de Páscoa. Parece até que eu estou ouvindo você e alguns outros dizer, mas irmãos, não foi assim não? A Bíblia não diz que saíram na noite de Páscoa? Não, a Bíblia não diz. Isso é falta de atenção de quem lê a Bíblia sem prestar atenção. E às vezes também, sabe o que é isso? Acreditar que tudo que os judeus fazem e ensinam está correto, mas não está. Por quê? Como tu prova, irmão Natanael, que os israelitas não saíram na noite de Páscoa do Egito? Bem, pelos textos que eu já provei, já mostrei, né? Por exemplo, Números 33, verso 3. Lá diz que os israelitas partiram do Egito na noite ou no dia seguinte à Páscoa. Por exemplo, hoje é sábado. Qual é a noite seguinte à Páscoa? Ou qual é a noite seguinte à noite de sábado? Não é a noite de domingo? A noite seguinte ao sábado é a noite de domingo. E a Bíblia diz que eles saíram na noite seguinte à Páscoa, não na noite de Páscoa. Ou seja, a Páscoa foi na noite 14 de Nissan, mas a saída foi na noite 15 de Nissan. E para fechar com chave de ouro esse raciocínio e mostrar que estou falando a verdade, pega a tua Bíblia aí. Pegou? Abre aí em Êxodo 12, verso 6, 8 e 18. Lê, por favor. Verso 6 diz que o cordeiro era morto na tarde 14 de Nissan. E naquela mesma noite, 14 de Nissan, verso 8 e 18, diz que a ceia de Páscoa era comida. Agora leia o verso 22. Uma orientação que as pessoas e os pastores, inclusive Israel hoje, ignora. Então, uma das orientações está aí no verso 22. Ó. Leia aí, por favor. Verso 22, na parte final, diz assim. Na parte B. E vocês devem ficar dentro de vossas casas até o amanhecer, após a ceia de Páscoa. E os israelitas fizeram isso depois da ceia de Páscoa. Ficaram dentro de suas casas até na manhã do dia seguinte. Verso 28, lê aí. Vê se eles fizeram exatamente como a Bíblia, como o próprio Jeová, por meio de Moisés, mandou. Fizeram exatamente assim, né? Então, isto prova que Israel não saiu na noite 14 de Nissan, e sim na noite seguinte à Páscoa. Ou seja, Israel comeu a Páscoa na noite 14 de Nissan, ficaram dentro de suas casas, amanheceu o dia, já 15 de Nissan, que o dia começa de manhã nas escrituras e não à noite. Olha, mais um ponto aí, ó, que a Bíblia contraria ensinos tradicionais.
Durante o dia, eles foram às casas dos egípcios, conforme Moisés havia dito, na parte clara do dia 15 de Nissan. Despojaram os egípcios, né? Tomando deles vasos de ouro e outras joias. E à noite desse mesmo dia, que era 15 de Nissan ainda, visto que o dia começou de manhã e iria terminar na manhã seguinte, então Israel partiu do Egito na noite 15 de Nissan. Olha que diferença cronológica, né? Então o corpo governante, o chamado escravo fiel e discreto, cometeu esse erro, esse deslize, na lição da última reunião de quinta-feira, ou da semana, né? No estudo de livro bíblico, que tem por título o livro Histórias Bíblicas. Meu netinho, confirmando tudo que eu estou falando. Então é só um registro que eu estou fazendo para mostrar que quando Natanael Santana diz que um entendimento do escravo ou de qualquer religião está errado, é porque Natanael Santana pesquisou e se aprofundou. Não é de Natanael Santana, é da Bíblia. Ok? E já foi provado, mas se algum ancião está ouvindo isto, assistindo esse vídeo e quiser prova, algum ancião aqui da minha congregação, né? Da que eu faço parte, quiser que eu prove que o que eu estou falando é a realidade, eu estou pronto aqui, ó. Venha na minha casa. Eu ia chamar os anciãos no final da reunião, ia desafiar eles e dizer, ó, se eu provar que o corpo governante está errado nesse ponto, vocês ignoram a necessidade de eu enviar uma carta para poder vocês me readmitir? Mas para evitar, para não causar dúvida, né, na cabeça lá dos irmãos e não causar confusão, que sabe que tem alguns anciãos que infelizmente precisam aprender a lidar com as ovelhas e com desafios. Aí para evitar, eu não fiz esse desafio, mas estou fazendo agora. Desafio meus anciãos aqui da congregação Cajueiro e de qualquer congregação aqui de Várzea Nova, Santa Rita ou de Tibiri, a mostrar que o que eu estou falando é coisa da minha cabeça. Que Israel não saiu na noite 14 de Nissan, na noite da ceia, e sim no dia seguinte à Páscoa. Isso é tão fácil de provar que até uma criança de primeiro grau, que até uma criança do ensino fundamental que estuda conosco e presta atenção, na Bíblia, pode até provar também. Israel não saiu na noite da Páscoa. Israel saiu na noite seguinte à Páscoa. Número 33, verso 3. E tchau! A bola tá com vocês, ancião!